Quero, nesse momento, meditar com os irmãos na palavra, na Bíblia Sagrada. Eu te convido aí a abrir sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Texto bastante conhecido, que procuraremos, através do Espírito Santo, aprender algo daquilo que vamos ler nesse momento. Diz assim o texto na tradução NVI: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, por misericórdia, por graça, nós clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Pai, ministre nesse momento nas nossas vidas. Nós temos expectativa todas as vezes que lemos a Tua Palavra, e nossa expectativa nesse momento, Pai, é que o Teu Santo Espírito fale conosco, fale com todos, Pai, sem exceção. Oramos nesse momento, Deus, para que nada venha interferir, atrapalhar a atuação do Teu Santo Espírito nesse lugar. Que para a honra e glória do Teu nome, todos nós saiamos daqui tendo aprendido algo com essa palavra. Não apenas aprendido, mas possamos sair daqui dispostos, Deus, a colocá-la em prática em nossa vida, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre igreja, é o que tem andado muito na minha cabeça nesses dias. Pensamento sobre igreja, Igreja no sentido mais natural que entendemos, igreja, ajuntamento de pessoas, corpo de Cristo. Então tenho pensado muito sobre o ministério que vivenciamos aqui na Primeira Igreja Batista em Barra Mansa. Tenho pensado muito sobre a igreja do Senhor Jesus de uma forma geral. Tenho pedido a Deus que ainda esse ano, se for essa a vontade dEle, que Ele me dê talvez uma série de mensagens ou uma sequência de palavras para que a gente possa refletir sobre igreja. Creio que seja fundamental e que seja um tempo talvez nesse momento de nós pensarmos e refletirmos um pouco sobre igreja.
Mas ainda que exista muita literatura, muita coisa falando sobre igreja, irmãos, é um livro excelente para a gente pensar sobre igreja, é o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos permite pensar e refletir muito sobre igreja. É nesse livro, irmãos, que nós vemos o início da igreja do Senhor Jesus. Se você for pegar a sua Bíblia, você for ler o Novo Testamento ali em sequência, você vai se deparar com os 4 evangelhos, que na maioria das vezes vão narrar coisas parecidas sobre o ministério de Jesus. Então você vai se deparar com Mateus, Marcos, Lucas e João, falando sobre o nascimento, o ministério e a crucificação do Senhor Jesus, de uma forma bem mais parecida. Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, e um pouco diferenciado o evangelho de João. E você vai ver que ao entrar em Atos, você vai perceber a criação da igreja, os discípulos que foram ensinados pelo Senhor Jesus, que se reúnem, recebem o Espírito Santo como ordenança e palavra do Senhor Jesus, iniciam o ministério, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, a pregação aos judeus, que depois espalha aos gentios. E nós vamos ver ali em Atos um caminhar da igreja. Nós vamos ver ali em Atos uma formação, um início, um caminhar e um avanço da igreja do Senhor Jesus. Essa mesma igreja que nós vivemos hoje, esse mesmo evangelho que chegou até nós, que essa palavra um dia alcançou os gentios, aqueles que não eram judeus, e alcançou a todos nós. Ainda a título de informação, para que você, tenha como aprendizado, o autor, irmãos, de Atos dos Apóstolos, segundo a tradição, é Lucas. Então o autor do livro de Atos dos Apóstolos, segundo a tradição, é Lucas. E a teologia ainda vai dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles praticamente fazem parte de um único texto. De forma que, se você quer ter uma leitura ainda mais completa, você que deseja estudar esses livros da Bíblia, leia Lucas e em seguida leia Atos. E a teologia vai trabalhar que Lucas é o começo do Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo. Em Atos você vai ver a proclamação da salvação pela igreja. Então Lucas e Atos, segundo a teologia, faz parte de um único volume. O texto de Atos, ele tem alguns capítulos principais. É importante você saber também, e me arrisco a dizer que o capítulo de mais apelo, o capítulo de mais ênfase do livro de Atos é o capítulo 2. Então nós lemos aqui um texto do capítulo 3, mas um capítulo que antecede a esse, ou seja, o capítulo 2, vamos dizer assim, é o coração do livro de Atos. E o capítulo 2, irmãos, do livro de Atos é um capítulo muito rico. É um capítulo polêmico também, porque ele divide, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus entre os pentecostais e os não pentecostais, apenas por interpretações diferentes desse único capítulo, daquilo que acontece ali no derramar do Espírito Santo. Mas independente das divisões, através das interpretações que surgiram do texto, Atos capítulo 2 está ali o coração do livro de Atos. E o que acontece em Atos 2, embora o nosso texto não esteja em Atos 2? O Senhor Jesus, ele deixa uma promessa para os seus discípulos. E todos nós sabemos qual. O Senhor Jesus fala para eles: olha, quando eu vier a ser crucificado, 3 dias depois eu vou ressuscitar. E após a ressurreição, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, mas ele deixa recomendado com eles: olha, não se ausentem de Jerusalém. Jerusalém não é um lugar que vocês devem se afastar, mas Jerusalém é um lugar que vocês devem permanecer. Permaneçam ali,
até que do alto vocês sejam revestidos, e há de vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então Atos 2 narra o momento em que esses discípulos do Senhor Jesus estão ali reunidos, aguardando o cumprimento dessa promessa, até que do alto vem o Espírito Santo. E nesse descer do Espírito Santo sobre a igreja, há uma manifestação desse Espírito Santo nas pessoas que estão ali recebendo o Espírito Santo, que elas começam a falar noutras línguas. E há também uma atuação do Espírito Santo fazendo com que todo o povo que estivesse ali reunido, embora fosse de lugares diferentes, origens diferentes, línguas diferentes, pudessem ouvir, entender numa única só voz aquilo que estava sendo dito. Então ali é um derramar do Espírito Santo, e a partir dali a igreja do Senhor Jesus, ela inicia, ela tem uma caminhada a partir dali. Então Atos 2, irmãos, ele nos apresenta algumas lições muito claras, que foi verdade há 2000 anos atrás e continua sendo verdades até hoje. Uma lição muito clara em Atos 2 é que o Espírito Santo, irmãos, ele marca uma nova vida em qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele marca uma nova vida em qualquer pessoa. Irmãos, existe um papel fundamental e uma ação fundamental do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E na chegada do Espírito Santo na vida de alguém, ao receber o Espírito Santo, essa pessoa que o recebe inicia uma nova vida. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo simplesmente que não tem como permanecer a mesma pessoa no momento que você se encontra com o Espírito Santo de Deus, porque é isso que acontece ali. Os apóstolos, irmãos, eles estão reunidos aguardando a promessa do Senhor Jesus, mas eles estão com medo, eles estão amedrontados. Havia uma forte perseguição sobre os seguidores do caminho, que eram esses que seguiram Jesus. Então eles estão ali com medo, mas quando vem o Espírito Santo, irmãos, acaba o medo. Quando vem o Espírito Santo, esses homens e mulheres que estavam ali reunidos, eles são encorajados por esse Espírito, irmãos. Eles começam a falar de forma que nunca falaram. E a Bíblia vai mostrando que eles falam com intrepidez, eles falam com autoridade. É nítido, irmãos, é nítido que a atitude dessas pessoas após receberem o Espírito Santo é completamente diferente de antes de receberem. O Espírito Santo encoraja a igreja, o Espírito Santo encoraja esses crentes, o Espírito Santo concede intrepidez do falar. Eles saem, irmãos, daquele ajuntamento, após receberem o Espírito Santo, dispostos a morrer, se for preciso, por esse evangelho. Isso é muito interessante, porque isso traz para a nossa vida o entendimento do que é conversão. Por que, irmãos, que quando uma pessoa genuinamente, verdadeiramente se converte ao Senhor Jesus, ela deixa de ser a mesma pessoa, ela tem mudanças, transformações completamente diferentes? Por que, irmãos? Será que podemos pensar que a mudança que ocorre em alguém é porque nós fazemos uma autoanálise, nós nos policiamos e nós passamos a entender que devemos nos comportar de uma outra forma, diferente da que havíamos nos comportado? Será, irmãos, que nós podemos pensar que a transformação que acontece na vida de alguém que se encontra com Cristo é a partir da própria pessoa? Não, irmãos, de jeito nenhum. Uma conversão genuína e verdadeira em Cristo Jesus, ela demonstra atitudes e transformações única e exclusivamente pela atuação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que se entregou a Cristo. De modo que não há conversão genuína. A marca principal de uma conversão é o Espírito Santo. Irmãos, não tem como, preste atenção, que isso fala
a nós como vida cristã, isso fala a nós como igreja. Não tem como se encontrar com Cristo verdadeiramente e permanecer o mesmo. Porque aquele que se encontra com Cristo recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é selado nessa pessoa. Ela recebe esse Espírito Santo e ela passa a viver a partir daquilo que recebeu. De forma que qual é ou qual deve ser a principal marca da igreja, irmãos? O Espírito Santo. Irmãos, o que é uma igreja sem o Espírito Santo? Se é que pode existir uma igreja do Senhor Jesus sem o Espírito Santo. Mas pensa um pouquinho, pensa você. O que é uma igreja sem o Espírito Santo? É simples. Ela é um prédio. Ela é um CNPJ. Apenas isso. O que identifica, o que qualifica, o que norteia e o que dá estrutura para a igreja, irmãos, é o Espírito Santo. E isso precisa trazer em nós reflexão. Porque nós só somos capazes de nos tornarmos fundamentais em uma comunidade onde estamos inseridos. Nós só somos capazes de nos movermos como agentes de transformação na vida de outros se nós tivermos e mantivermos um relacionamento constante com o Espírito Santo de Deus. É só Ele que nos diferencia. Quem é a igreja, irmãos? Nós. Nós somos a igreja. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? Onde a Bíblia nos apresenta e diz que Ele mesmo é o cabeça. Quem é o corpo? Somos nós. E o que vai ser o nosso termômetro, irmãos, de como caminhamos e vivemos como igreja? O nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Vamos refletir. Por que que muitas vezes a igreja evangélica brasileira, por que que muitas vezes a nossa igreja, para não nos excluirmos disso, dessa reflexão, por que que muitas vezes a igreja está inserida em um lugar e ela não transforma esse lugar? Irmãos, por que que muitas vezes a igreja está inserida, plantada em uma comunidade, plantada em um lugar, e ela não faz a menor diferença nesse lugar? Irmãos, por que que muitas vezes a igreja existe, se ajunta, se encontra, mas ela não traz edificação para ninguém, ela não transforma, ela não muda, não há agentes de transformação na igreja? Por causa do nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo. Quanto maior for o nosso relacionamento com Ele, quanto mais intensa for a nossa relação com Ele, mais força nós teremos como igreja, porque a igreja se move através do relacionamento que nós, que somos a igreja, temos com o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia nem tanto, mas em muitas igrejas, irmãos, históricas, muitas igrejas tradicionais, tinha-se uma barreira até para falar do Espírito Santo. Como que vai ter barreira para falar do Espírito Santo, se o termômetro da igreja é o Espírito Santo? Irmãos, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós e não estiver aqui, nos encontraremos sem o menor propósito do nosso ajuntamento. Por que que muitas vezes a igreja é fria, irmãos? Fria que eu estou falando,
E todas as vezes que eu, como pastor, falar aqui de uma igreja fria, não pense nessa palavra de forma limitada, não. Porque às vezes a gente vai pensar em igreja fria, a gente é levado a pensar que a igreja fria é aquela que está fria ali na adoração. Não estou falando nada disso. Fria, irmãos, na sua intervenção, fria na sua caminhada, fria na sua dinâmica, fria naquilo que é totalmente fundamental para que a igreja seja relevante, para que faça diferença de ela estar plantada. Por que muitas vezes a igreja não faz? Porque muitas vezes nos falta relacionamento diário, constante, pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, nós precisamos entender que uma vez que nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, mas o nível de relação com Ele é que vai determinar se eu estou cheio, se eu estou vazio dEle. E a palavra de Deus vai dizer para todos nós cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo: enchei-vos do Espírito Santo. O desafio diário da vida cristã é sermos cheios do Espírito Santo, porque é somente sendo cheio do Espírito Santo que nós seremos uma igreja relevante aonde nós estamos plantados. Irmãos, vida cristã tem disciplina. Ou você acha que tudo que a gente faz na vida cristã a gente só faz por vontade? Porque eu senti vontade de fazer. Irmão, se você for viver a sua vida cristã fazendo só aquilo que você tem vontade, sua vida cristã vai ser muito rasa. Porque a vida cristã é disciplina. Leitura da Bíblia, oração, amor ao próximo, compaixão, misericórdia. Você acha que você vai conseguir fazer isso sempre porque deu vontade de fazer? Não, irmãos. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa buscar, a gente precisa se entregar, a gente precisa anular a carne, a gente precisa anular as nossas próprias vontades para poder fazer. E fazendo, irmãos, a gente vai se enchendo, se aproximando do Espírito Santo de Deus. E quanto mais for a nossa relação com Ele, maior vai ser a nossa intensidade como igreja. É por isso, irmãos, que a igreja sai do capítulo 2, vamos dizer assim, de Atos, fazendo sinais e maravilhas, porque ela está cheia do Espírito Santo. Não querendo ser crítico, porque às vezes quando a gente prega alguma coisa, parece que a gente quer se colocar aqui melhor do que alguém. Não é isso, irmãos. Mas por que nós vivemos uma geração cristã, onde quanto mais a igreja cresce, quanto mais a igreja enche, menos transformações ela causa na sociedade onde ela está inserida? Talvez, irmãos, porque nós estejamos vivendo uma igreja cheia de pessoas vazias do Espírito Santo, porque nenhuma igreja que está cheia do Espírito Santo consegue existir sem fazer diferença e transformação no lugar onde ela está plantada. Quando a igreja não transforma, quando a igreja não é eficaz, é porque ela é vazia. E se a palavra de Deus fala com você e fala conosco, irmãos, vamos vestir a carapuça, porque ela serve para a gente. A partir disso, irmãos, que acontece no capítulo 2, a igreja inicia uma caminhada. E logo no início da caminhada, ela se depara com sinais e maravilhas que começam a acontecer através do Espírito Santo por intermédio da vida dos cristãos. E de cara nós temos esse milagre que acontece na porta do templo, quando Pedro e João vão ali para orar e se deparam ali com um homem aleijado. E está no texto que nós acabamos de ler. Então esse texto, irmãos, de Atos capítulo 3, que é logo um capítulo após do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, e um capítulo que já traz sinais e maravilhas, que é a cura de um homem aleijado, traz algumas lições para nós, que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. E a primeira delas, irmãos, é que a igreja precisa viver um evangelho cristocêntrico. É a primeira lição que nós tiramos desse texto. Atos capítulo 3, versículo 6, dentro do texto que nós lemos, diz assim: olha, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou.
Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Como eu já disse, nós acabamos de ver aqui um milagre. Um homem que era aleijado, que não andava, passou a andar por um milagre que acontece. Agora a pergunta simples, irmão, e principal: esse milagre acontece em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Nós não lemos, mas se você continuar lendo o texto do capítulo 3, do versículo 11 em diante, você vai ver que eles curam esse homem, eles vão lá para dentro do templo. Quando chegam dentro do templo, irmãos, começa a ter um alvoroço ali, porque as pessoas vêm e reconhecem Pedro e João como tendo sido aquele que há instantes atrás curou um paralítico lá na porta do templo. E as pessoas começam a engrandecer Pedro e João, começam a admirá-los pelo milagre que havia acontecido. E aí lá no versículo 12, olha o que Pedro diz. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Então o que está explícito aqui, irmãos? O que está muito claro aqui? Que Pedro e João e todos aqueles discípulos e crentes que há instantes atrás receberam esse Espírito Santo, saem para fazer sinais e maravilhas, mas não fazem para engrandecimento próprio, irmãos. Não fazem tendo como essência, tendo como centro eles mesmos, mas única e exclusivamente a pessoa de Cristo Jesus. Pedro cura o paralítico em nome de Jesus, e quando tentam atribuir glória a ele, ele é muito enfático em dizer: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão surpresos, como se isso tivesse acontecido em nosso nome? Não foi em nosso nome, foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, você vai ver que o autor do livro, que é Lucas, em nenhum momento ele vai transcrever esse livro atribuindo aos apóstolos ou atribuindo à igreja glória de nada do que acontece. O centro do livro de Atos é Jesus. O personagem principal do livro de Atos não são os apóstolos. O personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que assim como Jesus Cristo sempre ocupou primazia, importância, destaque no livro de Atos, irmãos, no início da igreja, não pode ser diferente nos dias de hoje. E interessante que essa palavra é uma palavra que a gente ouve, que a gente conhece muito: cristocêntrico. Às vezes a gente até fala: não, nós somos uma igreja cristocêntrica, nós vivemos um evangelho cristocêntrico, nós temos uma caminhada cristocêntrica. Mas o que é, irmãos, ser, viver, caminhar, experimentar um evangelho cristocêntrico? O que é ser uma igreja cristocêntrica, irmãos? É uma igreja, irmãos, cuja sua membresia busque viver uma vida de forma que ele se torne uma cópia fiel da pessoa de Jesus Cristo. Sabe, porque muitas vezes a igreja se perde, irmãos, porque a gente quer caminhar a vida cristã entendendo que Cristo é só aquilo que eu tenho que alcançar e não aquilo que eu preciso me tornar diariamente, todos os dias da minha vida. Sabe quando que cada um de nós cresce, irmãos, espiritualmente na caminhada cristã? Quando a gente acorda todos os dias e entende: hoje eu preciso ser como Cristo. Quando que a igreja não transforma? Quando ela coloca Jesus numa reta final,
e lá está Jesus, e eu quero chegar em Jesus. Jesus não é o lugar apenas que nós temos que chegar, Jesus é o alvo no qual nós precisamos nos tornar, e isso precisa ser diário na nossa vida. A igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus, é a igreja que todos os dias deseja ser parecida com a pessoa de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, irmãos? Você acorda, não importa o que você vai fazer, o seu coração precisa desejar: eu preciso ser como Cristo. Talvez você possa pensar: pastor, isso que você está pregando é surreal. Igreja nenhuma vai conseguir vivenciar isso, pastor. Será, irmãos? Será que a gente realmente não é capaz de experimentar isso? Será, irmãos, que ainda que sejamos um grupo pequeno, que fazemos parte desta igreja, será, irmãos, que pela misericórdia, pela graça de Deus, a gente não consegue chegar num ponto, irmãos, pensa comigo, deseja isso comigo. Será que a gente não consegue chegar num ponto, irmãos, onde a gente, como o corpo de Cristo, e eu não falo agora de você individualmente, eu falo de nós como igreja, será, irmãos, que a gente não pode chegar num ponto, será que a gente não pode experimentar uns dias, irmãos, ou uns momentos da nossa caminhada cristã, onde nós como igreja acordemos todos os dias, e cada um, onde quer que esteja espalhado, acorde com o mesmo sentimento: eu quero ser parecido com Cristo Jesus. Irmãos, o que é capaz de acontecer em nosso meio, se um dia isso acontecer entre nós? Imagine, irmãos, todos nós distribuídos em vários lugares dessa cidade, representados em vários lugares desse estado, irmãos, acordemos com esse desejo no coração, com o coração ardendo de querer ser parecido com Jesus, e vivenciarmos, irmãos, um dia, uma semana, meses, com esse desejo e com atitudes que reflitam nesse desejo, ser parecido como Jesus. Não recebam como cajado. Às vezes a gente não tem força de trazer nem a gente para a igreja, irmãos. Às vezes a gente é tomado de um desânimo, irmãos, que a gente vem para a igreja sem vontade quando vem, irmãos. Irmãos, será que nós estamos próximos disso, irmãos? De sermos uma igreja que acorde todos os dias desejando ser parecido com Cristo, irmãos? Será que nós somos, irmãos, essa igreja que está cheia do Espírito Santo e que caminha para fazer sinais e maravilhas, irmãos? E se nós não estamos, irmãos, mas estamos debaixo dessa mesma promessa, por que que não estamos, irmãos? O que que falta acontecer conosco, irmãos? A gente percebe nesse texto, irmãos, e em todo o livro de Atos, que além da igreja viver um evangelho cristocêntrico, como acabamos de dizer, a igreja vive também de forma equilibrada uma vida saudável. E eu quero explorar um pouquinho essas palavras que eu falei aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você reflete para ver se você concorda. Nós vivemos a época, irmãos, de maior desequilíbrio que a sociedade nossa talvez já experimentou. Nós vivemos uma era desequilibrada. Desequilibrada, não tem outra palavra. Por quê que nós vivemos uma era desequilibrada? Porque a gente vive a era dos extremos. Todo extremo traz desequilíbrio. Basta você olhar a política. Basta você olhar a política.
O cenário político no Brasil e no mundo, ele está dividido entre esquerda e direita. E muitas vezes nessas duas divisões, nós vemos com clareza o extremo. Aonde tem extremo, tem desequilíbrio. Você conhece alguém que dentro da política está no extremo, pode considerá-lo como desequilibrado. Não existe equilíbrio no extremo, e nós vivemos a época do extremo, e aonde tem extremo não tem equilíbrio. Mas onde a igreja está, não está. Mas aonde a igreja deve estar dentro disso, irmãos? Aonde a igreja deve estar dentro disso? Reflete você. No centro. Porque só existe equilíbrio no centro. A igreja de Atos é uma igreja equilibrada. E por ser equilibrada, ela é uma igreja saudável. Mas aqui, irmãos, está uma outra palavra que nós falamos e ouvimos muito. Igreja saudável. Sabe por quê? Porque todo mundo por aí no seu arraial se diz saudável. Aí a gente fica perdido. É saudável ou não é saudável? Você vai cultuar numa igreja hoje, você passa frequentando lá, você vai ouvir lá dizer, nós somos uma igreja saudável. Aí daqui a pouco você vai em outra, você vai ouvir dizer, nós somos uma igreja saudável. Nós somos uma igreja saudável. Todo mundo se intitula uma igreja saudável. E aí a gente fica perdido. O que é uma igreja saudável? A igreja saudável, irmãos, é a igreja com as marcas que a igreja de Atos tinha. E é muito simples identificar as marcas da igreja de Atos. E aí, identificando a igreja de Atos, as marcas dela, eu encontro resposta do que é ser uma igreja saudável. Então, você quer saber, você tem curiosidade para saber o que é ser uma igreja saudável? Em primeiro lugar, uma igreja comprometida com as Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam, irmãos? As Escrituras. Então uma igreja equilibrada, uma igreja saudável, é uma igreja comprometida com a Escritura. Presta atenção numa coisa: Deus não está aonde a sua palavra não está. Faça avaliações daquilo que você tem frequentado como igreja. Se a palavra de Deus não está presente, Deus não está presente. Não tem Espírito Santo quando a mensagem que é pregada, quando a doutrina que é ensinada, quando a proposta ministerial que é vivida caminha em sentido oposto à palavra. Deus só está aonde a sua palavra está. Então uma igreja equilibrada, irmãos, uma igreja comprometida com as Escrituras. Segundo lugar, uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, é uma igreja que se dedica à oração. Mesmo Atos 2,42 vai dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações. Você sabe qual é a maior marca da igreja de Atos? Aquela que já deixou de ser nossa há muito tempo. Oração. Ah, pastor, você está pegando pesado. Não estou pegando pesado não, irmãos. Os encontros que menos tem pessoas nessa igreja são os encontros de oração. Eu estou falando de igreja evangélica brasileira, não estou falando de primeira igreja de Batista em Barra Mansa. Os encontros com menores número de pessoas são os encontros de oração. Com todo respeito, irmãos, tenham maturidade em entender que a palavra está sendo ministrada por parte de Deus, que eu sou apenas porta-voz dela. É difícil atrair os irmãos para estarem presentes nas programações mais elaboradas, irmãos. Se nós fizermos uma semana de oração aqui, talvez tenha dia que não entre ninguém por essa porta. Sabe por quê? Porque esse reflexo que nós vivemos hoje é o reflexo da igreja evangélica brasileira. É uma igreja que não ora.
Porque a gente vive a época do evangelho oba-oba. É o perfil de crente que quer ir para a igreja, quer levantar a mão, mas não quer compromisso com a palavra, não quer compromisso com o coração, não quer saber de orar, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber ser nada. Porque a gente, irmãos, permitiu que Satanás desconstruísse no nosso meio de igreja o que é ser crente. Em Atos, as mulheres oravam, os apóstolos oravam, a igreja orava para enviar os apóstolos às viagens missionárias, a igreja orava quando vivia e enfrentava adversidade. Nós precisamos resgatar em nós a marca da oração. Desde a igreja primitiva até hoje, irmão, nesses 20 séculos de história, os maiores avivamentos que já ocorreram em vários lugares foram noticiados, só aconteceram por causa de uma igreja que se juntou para orar. Tem coisas, irmãos, que nunca vai acontecer em nosso meio se nós não desenvolvermos na nossa vida diária uma vida de oração. Tem coisas que vai passar anos e anos, irmãos. Pode entrar pastor, sair pastor. Você pode sair dessa igreja e vir outro. Se essa igreja não desenvolver uma marca de oração, tem coisas que nós nunca iremos experimentar, infelizmente. A outra marca de uma igreja equilibrada e saudável é uma igreja temente a Deus. Atos 2,43, todos estavam cheios de temor. Você sabe o que é essa palavra? Muitos não sabem mais, irmãos. Porque a gente vive a geração que não tem mais temor a Deus. Olha, irmãos, para alguns pastores falarem o que falam nos seus púlpitos, nas suas redes sociais, nos seus canal de YouTube, televisão, irmãos, é porque já perderam totalmente o temor a Deus. Essa marca, a outra marca de uma igreja saudável e equilibrada, irmãos, é a marca da comunhão. A igreja de Atos era uma igreja que valorizava a comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Versículo 44, Atos 2:44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, a igreja precisa andar na contramão do mundo. Qual é o perfil do mundo, irmãos, hoje em dia que vivemos? Individualismo e egoísmo. A igreja precisa andar na contramão disso. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue colocar membros de igreja para ter comunhão? Porque ele está vivendo na linha do mundo. Não viva na linha do mundo, viva na linha da igreja. A linha do mundo, da sociedade atual é individualismo e egoísmo. A linha da igreja não pode ser essa. Vida cristã não se caminha sozinho, vida cristã não se vive sozinho. Entenda isso, pelo amor de Deus. Vai buscar se relacionar com alguém, vai buscar caminhar com alguém, vai dividir as cargas que você carrega uns com os outros, porque não existe vida cristã sem isso. Sabe por que tem muito homem, chefe de família, vivendo em pornografia? Porque não consegue, não encontra na igreja um lugar de comunhão para chegar para alguém e falar: me ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinho me libertar de um pecado. A igreja é lugar disso, se você não sabe, e isso você só encontra na comunhão. Vivemos uma sociedade onde as pessoas passam por cima dos outros, que não importa em que elas vão pisar para alcançar o que elas querem. É uma sociedade egoísta que paga o preço que for para conseguir aquilo que quer. A igreja não pode viver assim. Vivemos numa sociedade que passa uns pelos outros, mas os outros são invisíveis. A igreja não pode ser assim, meu irmão. Você não pode entrar nessa igreja e olhar para o seu irmão como se ele fosse invisível. Você não pode, meu irmão, saber da dificuldade, da luta e da dor de um irmão seu e não estender a sua mão, porque você é a igreja. Outra marca de uma igreja saudável e equilibrada
é uma igreja abençoadora e generosa, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, pela centésima, não sei quantas vezes, eu uso esse púlpito para pregar isso e vou continuar usando para pregar. Crente mesquinho não é crente. Se você é mesquinho, se você vive a sua vida só querendo levar vantagem em relação ao outro, você não é crente. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, não existe mesquinharia, existe generosidade. Ou você aprende isso, ou você vai para o inferno com a sua mesquinharia. Sabe qual é o nosso nível de amor, irmão, com as coisas do reino? Uma das formas de medir o nosso nível de amor com as coisas do reino, não se escandaliza não. Se escandaliza o que eu vou dizer não. Sabe qual é uma das formas de medir também o nosso amor com as coisas do reino? A profundidade que está o meu bolso em relação às coisas do reino. Porque tem gente que é capaz de gastar dinheiro com tudo, mas não gasta um centavo com as coisas do reino. Meu irmão, qual foi a última vez que você ofertou na vida de alguém? Estou falando na vida da igreja não. Estou falando na vida de alguém. Qual foi a última vez que você foi na casa de alguém e abençoou alguém? Qual foi a última vez que você encontrou um necessitado na rua e foi lá e ajudou e abençoou ele? Às vezes a gente não abençoa nem quem é da própria família, irmãos, toma vergonha. Que evangelho é esse? Como que você está cheio do Espírito Santo se você não consegue abençoar o necessitado? A gente está aqui há 2 semanas falando que dia 24 a gente vai na Cristolândia e a gente precisa de toalhas para ofertar e abençoar a vida de ex-usuários de drogas. Eu nem olhei. Vai naquela caixa ali, olha quantas toalhas tem. Me arrisco a dizer que não tem nenhuma. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós tentamos fazer uma ação social para um asilo há pouco tempo atrás. Praticamente tivemos que cancelar a doação. Vergonhosamente levamos uma miséria de coisas. Porque a igreja não tem compaixão. E a igreja do Senhor Jesus. A gente vive uma época que o crente reclama quando não tem. E quando tem ele deixa de fazer. Tem gente que abre a boca para falar assim: a igreja não faz nada. Hoje a igreja faz e você não participa, você não apoia. Você pensa que o papel social nessa sociedade é de quem? É do governo? Apenas? O papel social é seu. Se você é discípulo de Cristo, você tem um papel social. Porque o Evangelho de Cristo, ele, além de pregar várias coisas, ele foi um evangelho voltado para os mais necessitados. Se você é um pequeno Cristo, que é o significado da palavra cristão, se você acorda todos os dias desejando ser parecido com Cristo, não tem como você olhar para quem está necessitado e não estender a sua mão. Terceiro lugar, a igreja, irmãos, ela precisa viver uma vida marcada pelo exemplo. Pelo exemplo. E esse texto ele é muito rico. Porque pensa comigo. Pedro e João chegando na porta do templo. Um aleijado aborda eles e pede algo. Eles tinham tantas coisas para dizer. O que ele diz? Olhe para nós. Olhe para
nós. Olhe para nós. Você sabe que frase é essa? É a frase que você tem que começar a dizer dentro da sua casa, para quando ela for verdade dentro da sua casa, você poder dizer fora da sua casa também. Olha para mim, porque eu sou discípulo de Cristo Jesus e eu tenho o Espírito Santo selado em mim. Olhe para mim. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Quarto lugar, a igreja, a partir desse texto, nós aprendemos que ela precisa viver uma vida evidenciada pelo poder de Deus. Atos capítulo 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O que a igreja tinha, irmãos? Poder de Deus. Não tenho prata nem ouro. O que a igreja de hoje diria, irmãos? O que a igreja de hoje está comunicando? Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. É a igreja falando: mas eu tenho o poder de Deus. O que a igreja tem dito, irmãos? Sinceramente, eu tenho prata e tenho ouro, eu só não tenho poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizendo: não me vergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Aquele episódio, rapidamente, aquele episódio do Monte da Transfiguração, nós já ministramos aqui nesse texto. Jesus sobe ao monte, leva 3 discípulos para orar. Quando ele chega lá no monte onde ele se transfigura, antes disso acontecer, ele começa a orar sozinho e os seus discípulos dormem. Quando os discípulos dormem, há um derramar da glória de Deus naquele monte. Aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, o rosto de Jesus se transfigura, brilha aqui, algo sobrenatural começa a acontecer lá, e os discípulos acordam no meio daquele alvoroço, e quando eles acordam e veem Jesus conversando com Moisés e Elias, vê o rosto de Jesus transcendente e brilhoso, eles ficam fascinados com aquilo, e eles falam: pelo amor de Deus, não vamos mais sair daqui, vamos ficar aqui. Olha, Jesus, é a proposta deles: a gente pode fazer aqui 3 tendas, uma para você, outra para Moisés e outra Elias. A gente fica aqui sem tenda, a gente dorme no sereno, a gente pega friagem, a gente fica aqui, não vamos sair daqui nunca mais. Aí Jesus fala: de jeito nenhum, a gente vai descer o monte, porque o ministério que nós temos que viver, que o Filho do Homem precisa viver, está para acontecer lá embaixo. E o que estava acontecendo lá embaixo? Um filho de um homem endemoniado, possuído por demônios, estava fazendo um alvoroço lá embaixo. Tinham 9 apóstolos lá embaixo, 9 discípulos lá embaixo, eram 12, Jesus só subiu com 3, ficaram 9 lá embaixo, e nenhum deles conseguiu expulsar os demônios daquele rapaz. Diante de tantas analogias, de tantas interpretações que o Espírito Santo pode dar para nós, tem uma que fica muito clara nesse texto: o monte é a igreja. O monte é a igreja. E a gente vem à igreja, a gente sobe ao monte. E quando a gente sobe ao monte, a gente deseja o derramar da glória de Deus.
E por misericórdia dele, muitas vezes acontece, há um louvor que nos envolve numa atmosfera de adoração, vem uma palavra que quebranta nosso coração, que faz a gente chorar, se quebrantar diante de Deus, e talvez dependendo do momento do culto, a gente possa dizer: Deus, eu quero ficar aqui para sempre. Aí o que Jesus diz para a gente? Não, porque é lá embaixo que o diabo está fazendo arruaça, e a igreja que está lá não tem poder. A igreja que está no mundo, ela é simbolizada pelos 9 que ficaram, que tentaram expulsar o demônio de tudo quanto é maneira, e não conseguiram, porque é a igreja que não tem poder. Sabe por que não tem poder? Porque ela se corrompeu. Sabe por que ela não tem poder? Porque ela trocou o evangelho pela política. Porque os pastores agora, eles querem cargos políticos, eles querem influências políticas, porque as igrejas querem influência política. Então a igreja trocou o poder de Deus pela influência política e tantas outras coisas. A igreja de hoje não tem poder, porque ela se corrompeu com os costumes do mundo, e ela não está mais no mundo para fazer diferença, ela está no mundo para ser igual ao mundo. Então nós vivemos a época da igreja sem poder. Em último lugar, esse texto nos ensina que uma igreja precisa viver uma vida transbordando de compaixão. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Eu quero chamar sua atenção aqui para uma coisa: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Você sabe o que é isso? Isso é a missão da igreja: estender a mão ao necessitado, levantá-lo e ajudá-lo a andar. Sabe com quem a igreja tem que fazer isso? Com todos que necessitam, seja qual for a necessidade. É um irmão que pecou, está caído, estendendo a sua mão direita, o ajudou a levantar e a caminhar. É o que está vivendo uma dificuldade familiar, uma enfermidade, e está vivendo um momento de crise, e estendendo a mão direita, o ajudou a levantar e a caminhar. É o necessitado que precisa muitas vezes da nossa ajuda, do nosso apoio, e estendendo a mão direita, o levantou e o ajudou a caminhar. Deixa Deus ministrar no seu coração agora. Qual é a pessoa que nesse momento você está estendendo a sua mão direita, ajudando a levantar e a caminhar? Qual é? Traz ela para cá. Faz o seguinte: domingo que vem, cada um traz aquele que está ajudando a levantar e caminhar para cá. Isso é ser igreja. Olha, quando chegar sexta-feira no pequeno grupo, pega aquele que você está ajudando a levantar e a caminhar e leva para o pequeno grupo. Quando for ter uma programação aqui de ministério, por exemplo, um sábado para casais, pega aquele casal que você está estendendo a mão, levantando, ajudando a levantar e caminhar, traz para cá. Ué, o que está acontecendo? Cadê as pessoas, irmãos, que nós estamos estendendo a mão, ajudando a levantar e caminhar? A sua vida no reino de Deus, ela só tem sentido quando você ajuda a dar sentido à vida de alguém. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Pergunta para nós é muito simples:
nós estamos cheios ou vazios do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja cheia ou vazia do Espírito Santo de Deus? Com que intensidade você tem vivido a sua vida cristã? Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, pergunta muito simples: se você pudesse mudar algo em sua paróquia, em sua igreja, o que você mudaria? Faço a mesma pergunta para os irmãos. Se você pudesse mudar algo hoje em sua igreja, o que você mudaria? Ela respondeu também de forma muito simples: eu mudaria a mim mesma. Porque não tem transformação que aconteça se não começar por nós. Irmãos, deixa eu falar algo. Eu creio que os propósitos de Deus são muito claros e eles não se alteram. Eu creio que Deus tem um propósito muito específico, muito claro para esta comunidade, para esta igreja. Abrindo meu coração, irmãos, eu creio muito na afirmação de que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Eu tenho exemplos claros desses poucos anos que eu estou aqui, que determinadas coisas só acontecem às vezes da forma que aconteceram, porque a igreja é do Senhor Jesus. Porque se ela não fosse do Senhor Jesus, irmãos, ela estaria fechada. Não tenha dúvida disso. Agora grave uma coisa: propósitos de Deus podem não ser experimentados se não houver da nossa parte um deslocamento e um mover para colocar a nossa vida no trilho do propósito de Deus para nós. Irmãos, entendem isso? Não entre numa furada de interpretar a vida cristã a partir de um determinismo, onde só acontece aquilo que Deus quer, porque às vezes Deus quer e não acontece. Às vezes é propósito de Deus e nós não experimentamos, simplesmente por nós mesmos. Irmãos, eu não tenho dúvida que tem algo maravilhoso da parte de Deus para eu e você vivermos. Eu não tenho dúvida que tem poder, milagres, sobrenatural da parte de Deus para que eu e você possamos experimentar. Mas isso exige em nós um mover, um deslocamento para entrarmos no trilho da vontade de Deus. Ou nós entramos, irmãos, ou continuaremos navegando e nadando em águas rasas, quando existem águas profundas da parte de Deus para eu e você experimentar. A igreja do Senhor Jesus, o mundo está lá fora, a autoridade vem dele, o Espírito Santo está sobre a igreja, mas falta a gente se posicionar. Minha oração e minha palavra nessa noite, que assim como essa igreja se posicionou, fez diferença em sua geração, ainda que essa diferença tenha custado caro, ao ponto deles pagarem com a própria vida, que a gente também seja uma geração que se levante e faça a diferença. Nós estamos plantados, a começar aqui dentro, a espalhar para a nossa casa e para que chegue na nossa comunidade, para que o nome de Deus seja engrandecido. Fique de pé, aplauda o Senhor dessa palavra, vamos louvar o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Que tão sedentos de Ti.
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu quero andar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu quero andar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração. Mais uma vez para terminar. Então vem. Pai, é nesse propósito que nós acabamos de cantar, que nós oramos ao Senhor. Pai, incendeia a tua igreja, Pai. Incendeia a tua noiva, Pai, que é a igreja. Para que incendiados, Deus, pelo teu Espírito, nós possamos viver, Pai. Viver de forma que esse Espírito Santo nos conduza. Pai, nós temos certeza, nossos olhos espirituais conseguem enxergar isso, que nós temos coisas maravilhosas para vivenciarmos, Deus. Mas precisamos que a tua igreja se levante. Precisamos que a tua igreja se desperte. Deus, nós não fazemos essa mensagem de forma egoísta, e tampouco fazemos essa oração de forma egoísta, mas nós estendemos ela a toda a igreja evangélica brasileira, Pai. Que haja um incendiar na tua igreja, não apenas local, Deus, mas toda a tua igreja espalhada, Senhor. Que haja um avivamento, a começar por Barra Mansa, se espalhar por todo o estado do Rio de Janeiro, por todo o Brasil, Pai. Que a igreja venha ocupar um lugar, Deus, que é único, exclusivamente dela, Pai. Um lugar de agência de transformação, de canal, Deus, do teu poder. Que a tua igreja, Pai, tenha poder para expulsar demônios, curar doentes, Pai, restaurar e levantar o caído, Pai. Que a tua igreja tenha paixão pelo conhecimento da tua palavra e pela vida de oração. Pai, que os quartos voltem a ser visitados, com as portas fechadas e com os joelhos dobrados. Que nesta igreja, Pai, tenham quartos de oração, de forma que essa igreja venha a ser sustentada através da oração dos teus filhos e filhas. Pai, clamamos por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém.